Desde quase o início de Hollywood e os primeiros dias da indústria cinematográfica, os westerns sempre foram um dos principais gêneros em todo o cinema. O gênero western sempre manteve uma influência nas preferências do público em relação ao entretenimento mainstream, começando com o sucesso nacional do show Wild West de Buffalo Bill e outros lendários artistas de vaudeville. Com a introdução do cinema, o gênero western foi revolucionado, retratando a fronteira americana com uma nova perspectiva que apenas intensificou a fascinação do público americano pelo Velho Oeste. Desde o Sequestro pelos Índios, de 1899, e O Grande Roubo de Trem, de 1903, o público tem acorrido ao cinema para ver seus atores e atrizes favoritos reencenarem seus momentos históricos prediletos. Nos anos seguintes, os westerns lançaram inúmeras carreiras para artistas e diretores, ganhando inúmeros prêmios e inspirando a imaginação de muitos que usaram o cenário do Velho Oeste para contar histórias contemporâneas e desafiar as perspectivas de como vemos o passado do nosso país. Para obter uma perspectiva melhor de onde essas histórias se originaram e como foram adaptadas para grandes filmes, queríamos mergulhar mais fundo na mitologia dos filmes ambientados na fronteira americana e rastrear suas raízes até as pessoas que realmente a viveram. Aqui está um western de Hollywood baseado em histórias e eventos reais do Velho Oeste. Aviso: este texto contém spoilers de filmes. Leia com cautela. Um dos westerns mais icônicos de todos os tempos surgiu em 1956, dirigido pelo lendário cineasta John Ford e estrelado pelo ator de western mais icônico de todos os tempos, John Wayne. A história segue um ex-soldado confederado chamado Ethan Edwards, enquanto ele retorna ao oeste do Texas após um hiato de 8 anos do território. No oeste do Texas, Ethan para na casa de seu irmão e cunhada, Aaron e Martha Edwards. Lá, ele conhece seu sobrinho e sobrinhas, Ben, Lucy e Debbie. Para esta última, ele dá sua medalha que recebeu durante seu tempo na Guerra Revolucionária Mexicana. Não demora muito após Ethan retornar ao oeste do Texas, que o gado é roubado do vizinho da família Edwards, Lars Jorgensen. Ethan, Aaron, Lars e uma equipe desorganizada de Rangers do Texas perseguem ladrões de gado e encontram as vacas roubadas próximas dali. Claro, não demora muito para perceber que o roubo foi um truque de uma gangue de guerreiros, Comanche tentando distrair os homens de suas fazendas e, mais importante, suas famílias. De volta à casa dos Edwards, Ethan encontra sua cunhada morta, junto com Ben e suas 2 sobrinhas sequestradas. Faminto por vingança, Ethan e companhia não perdem tempo partindo para a selva do oeste do Texas em busca do acampamento Comanche que sequestrou suas sobrinhas, liderado por uma figura guerreira central chamada Scar. Durante a primeira etapa de sua viagem, Ethan se depara com os restos de Lucy, que foi brutalmente agredida e morta, deixada para trás em um canyon vazio a apenas algumas centenas de metros do acampamento Comanche. Naquele momento, Ethan não tem mão de obra ou estratégia para agir, e com a chegada do inverno é forçado a voltar para casa sem sua única sobrinha viva, Debbie. Durante 5 anos, Ethan busca Debbie em todos os lugares, sem muito sucesso. Ele e o irmão adotivo de Debbie, Martin Pauly, atravessam todo o caminho até o Novo México antes que um homem lhes dê informações sobre a localização de Scar e seu grupo de guerreiros. Apesar de não salvar Debbie na primeira invasão, Ethan e Martin sobrevivem a outro ataque antes de voltarem para casa pela última vez. É na última missão deles no deserto que outra dica revela o acampamento de Scar. Ethan faz um último esforço e consegue resgatar sua sobrinha há muito perdida do cativeiro dos Comanche. Scar é derrotado e Ethan leva Debbie para casa, para o que resta da família, apesar de desejar que ela tivesse morrido em vez de viver com os Comanche. No final,
Ethan se afasta de sua longa jornada de vingança com a compreensão de que seu propósito foi cumprido, e tudo o que resta é atravessar o ainda selvagem mundo do Velho Oeste, Texas. Os rastreadores não chegaram a varrer o Oscar ou fazer 9 dígitos na bilheteria, mas, com suas imagens de tirar o fôlego da fronteira americana e uma narrativa comovente crítica das relações raciais no Velho Oeste, tornou-se um dos westerns mais importantes já feitos no cinema americano, além de ser um grande favorito entre os espectadores jovens e velhos. Embora Os Rastreadores não seja um documentário ou filme biográfico, ele é baseado em um romance de 1954 de mesmo nome, escrito por Alan LeMay. Por anos, críticos do livro e do filme acreditavam que LeMay havia baseado a história original no sequestro real de Cynthia Ann Parker. Em 1836, uma menina de 9 anos foi sequestrada de sua casa em Fort Parker, Texas, por um grupo de guerreiros Comanche. Apesar das longas tentativas de resgate pela família e pelos Texas Rangers, ela permaneceu em cativeiro por 24 anos. Nesse período, Cynthia se casou com um dos líderes guerreiros Comanche. E com ele teve 3 filhos. Um desses filhos, Quanah Parker, viria a se tornar um dos chefes Comanche mais famosos da história. Quando Cynthia foi resgatada pelos Texas Rangers, ela foi levada contra sua vontade, pois havia se acostumado a viver com os Comanche e não queria partir. Uma das muitas razões pelas quais ela foi forçada a voltar para sua família original foi devido aos esforços exaustivos de seu tio, James W. Parker, em sua busca pessoal por sua sobrinha. James Parker foi uma pessoa extremamente rica e influente, e usou sua fortuna e recursos para procurar Cynthia durante os 24 anos em que ela esteve desaparecida. James Parker foi visto como uma figura influente na criação do personagem Ethan Edwards no livro e no filme. Assim foi a Batalha do Rio da Paz, conflito que levou ao resgate de Cynthia. Em 18 de dezembro de 1860, o capitão Lawrence Saul Ross, dos Rangers do Texas, atacou a aldeia Comanche nos montes de medicina da atual Quanah, Texas, matando muitas mulheres e crianças. A Batalha do Rio da Paz representa a adaptação do resgate de Debbie por Ethan Edwards e sua invasão com os Rangers do Texas no acampamento de Scar, no filme de 1956. Outros conflitos importantes em que os Rangers do Texas capturaram membros da tribo Comanche foram a Batalha do Rio Washita, em 1868, e a Batalha do Norte do Rio Vermelho, em 1872. Esses eventos provavelmente inspiraram cenas similares no filme. O caso de Cynthia Ann Parker, semelhante à história dos buscadores, foi apenas um dos 64 sequestros de crianças ocorridos no Texas do século XIX, conforme pesquisa de Alan LeMay. Dito isto, no entanto, há outro evento histórico, que as notas de pesquisa de Alan LeMay revelam ter sido fundamental na elaboração da história específica dos buscadores. Seria a história de Britton Johnson. Britton Johnson, conhecido como Brit, era um ex-escravo que se tornou carreteiro. Nascido em 1840, como escravo de Moses Johnson, do Tennessee, Brit se tornou capataz no rancho de Johnson, na colônia Peters, e construiu uma vida após a escravidão. Em outubro de 1864, Johnson morava no condado de Young, Texas, com sua família, trabalhando como carreteiro e batedor para os Texas Rangers. Simultaneamente, um grupo de guerra de 1.000 membros de guerreiros Comanche e Kiowa desceu sobre o país do Rio Brazos, liderado por seu chefe, Little Buffalo. Eles varreram a área e destruíram pelo menos 11 fazendas, roubando tanto gado quanto mulheres e crianças dos colonos. Entre os sequestrados estavam a esposa, os filhos de Brit e outras pessoas, totalizando 10 prisioneiros mantidos em cativeiro pelos Comanche.
Brit Johnson jurou vingança e liderou uma missão de resgate na selva do Texas para encontrar sua família perdida. Ele procurou pelos desertos texanos até o verão de 1865, quando soube da localização de sua família em uma reserva na atual Verdon, Oklahoma. Com a ajuda de um chefe comanche amigável chamado Via Láctea, Brit conseguiu rastrear os guerreiros e negociar um resgate para reaver sua esposa e filhos. Felizmente, o grupo de Comanches e Kiowas foi receptivo ao acordo, e Brit conseguiu trocar com sucesso as vidas de outras 2 pessoas em cativeiro. Ele os levou para casa e se tornou imediatamente uma lenda da fronteira. No entanto, os atos heróicos de Brit não terminaram aí. Depois de salvar sua família do ataque de Elm Creek de 1864, Brit retomou seu trabalho em encontrar Millie Durgan, uma das crianças sequestradas. Ao longo de 3 diferentes jornadas por Texas, Kansas e territórios indígenas americanos, a missão de Brit nunca rendeu frutos. E após alguns anos, sacrificando tempo e dinheiro em sua busca para localizar Millie, foi-lhe dito que a jovem menina estava morta e era hora de seguir em frente. Brit relutava em abandonar suas missões de busca e resgate, e nunca perdeu completamente a esperança de que um dia, Millie Durgan seria trazida de volta em segurança para casa. Brit e sua família se mudaram para o condado de Parker, Texas. Brit iniciou um negócio de frete entre Fort Griffin e Weatherford, Texas, equilibrando o novo trabalho com as responsabilidades familiares e missões de exploração com os Texas Rangers. Em 24 de janeiro de 1871, Brit Johnson liderava uma caravana pelo condado de Young, quando um bando de 25 guerreiros Kiowa surpreendeu o grupo com um ataque às carroças. Brit não iria cair sem lutar, e usou o corpo morto de seu cavalo como cobertura enquanto enfrentava os invasores sozinho, vendo isso como uma última resistência contra os antigos sequestradores de sua família. No final, Brit foi morto pelos guerreiros naquele dia fatídico. Outra equipe de carreteiros que ouviu a invasão nas proximidades chegou ao local e encontrou nada menos que 173 cartuchos de balas ao redor do corpo de Brit Johnson, um símbolo de sua incansável busca pela sobrevivência e a coragem infinita diante da adversidade. O corpo de Brit foi sepultado com seus homens ao lado da trilha de carroças, eternizado na memória dos Rangers do Texas e dos carreteiros. Muitas vezes é uma surpresa para aqueles que ouvem falar de Brit Johnson pela primeira vez que sua história nunca foi adaptada para um grande filme em Hollywood antes, mas a essência dela foi. A verdade é que os sequestros de crianças não eram raros no Velho Oeste, e Brit Johnson foi um dos centenas de homens que enfrentaram as expectativas de vingança e vitória, muito parecido com Ethan Edwards e o legado dos buscadores que vieram antes dele.